primeira aula de volta do semestre da LIAD, a gente pensou em fazer uma dinâmica um pouco diferente do semestre passado, onde a gente viu mais os exames por partes, pelos órgãos mesmo do corpo. Nesse semestre, a gente vai começar introduzindo a radiologia e o diagnóstico por imagem pelos exames em si. Então, como a gente deve estudar eles, o que a gente deve saber de informação sobre os exames. Para essa aula, quem vai ministrar é o professor Carlos Jesus. Ele é professor de radiologia e diagnóstico do curso de medicina na UFN e na Universidade Federal de Santa Maria também. Pode começar, professor. Boa noite. Boa aula para todos. Oi, boa noite, Vitória. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite novamente. Para mim é um prazer estar com vocês aí. Então, a gente vai começar a falar um pouco sobre métodos diagnósticos, né? A gente pode separar essa aula introdutória por algumas lógicas, assim, né? Acho que uma lógica pertinente, assim, é separar por métodos que utilizam radiação ionizante e métodos que não utilizam radiação ionizante. Até porque é interessante que isso reforça para o aluno que muitos vão ser solicitantes de exames, né, em relação a riscos e benefícios de cada exame. Então, e não tem como não começar a falar sobre métodos diagnósticos sem ser pelo raio-x, porque o raio-x foi o grande start, assim, né? Foi o método que possibilitou perceber que era possível visualizar o corpo por dentro, né? E isso realmente, no decorrer dos anos, aí mudou o contexto, mudou a compreensão das doenças, mudou muito o tratamento em relação ao tratamento mais adequado, em relação a ter um diagnóstico mais preciso. Então, o raio-x é um método inicial, assim, né? E a gente sempre começa falando por raio-x. Muitas coisas dos métodos diagnósticos têm similaridade com fotografia, com filmagem, né? E hoje muita similaridade com tecnologia, né? Então, a radiologia, ela é uma área da medicina que trabalha muito próximo, não só na forma de aquisição, quanto nos nossos equipamentos, muitos são de fabricantes similares aos da fotografia, né? Então, para nós é muito comum a gente falar sobre o fabricante do equipamento ou dos nossos insumos, né, e serem similares aos da fotografia. Por exemplo, é comum a gente ter Kodak, né, que é um fabricante importante para fotografia e para filmagem, né? Os nossos filmes, muitos são Kodaks, Fuji, Agfa, então... E é interessante fazer essa analogia porque muitas das evoluções que nós vamos ter, elas são paralelas à evolução da fotografia, né? A gente vai ver que quando existe a mudança da radiologia para a digital, não na mesma época, mas em uma década parecida, assim, ou muito próximo dos anos, aconteceu também a mudança da fotografia para a digital, né? E a compreensão da fotografia é muito mais fácil para o aluno e fazer uma analogia em relação ao que aconteceu no diagnóstico por imagem, né? Então, a mudança do raio-x analógico, vamos chamar assim, ou não digital, para o digital, e muito se parece com a mudança da fotografia, né? A gente consegue armazenar muitas imagens, a gente consegue manipular muito as imagens depois de adquiridas, né? Isso acontece na fotografia também, né? Na fotografia, antigamente, nós tínhamos que ter certeza do que iríamos fotografar e a imagem teria que ser adquirida da melhor forma possível, porque o pós-processamento era muito pobre ou inexistente. Isso na imagem diagnóstica também mudou muito. Então, é interessante também que o ano que dá início ao raio-x, uma descoberta ao acaso por Röntgen, é 1895 e também é o ano que historicamente dá o início do cinema. É uma coincidência, assim,
Sim, mas a partir dali, muito da história das duas ciências, vamos dizer assim, acontece de forma paralela. Então, o que o Roentag percebeu, por acaso, né, não foi uma descoberta onde estava se procurando um método que ultrapassasse a estrutura corporal, que mostrasse uma estrutura anatômica na profundidade sem ter o corte cirúrgico, né? O Roentag percebeu que era capaz, através de um tipo de radiação que não se sabia o nome, que ele deu o nome de radiação X, ultrapassar a estrutura corporal. É óbvio que no início não se sabia o quanto essa radiação poderia ter de dano, né? E isso, no decorrer dos anos, se percebeu que teria que se ter cuidado em relação à radiação. Até hoje, a gente cuida muito a dose de radiação e a gente otimiza muito, especialmente os métodos que utilizam muito radiação ionizante. O método que mais a gente utiliza radiação ionizante é a tomografia computadorizada, né? Então, apesar de, nessa fase inicial, um estímulo muito grande em relação à aquisição da imagem, os anos subsequentes eles foram fundamentais para concretizar como um método possível. Porque se não tivesse evoluído da descoberta do Roentag e a quantidade de radiação fosse a mesma, esse método não teria dado certo, porque com o decorrer dos anos se descobriram alguns fatores possíveis de alterar essa aquisição de imagem, onde a quantidade de radiação conseguiu se baixar bastante. Então, nós temos essas fotos históricas aí, que certamente vocês já viram em alguns livros que retratam a história da radiologia, as pessoas adquirindo a imagem, tanto o paciente quanto o profissional envolvido, sem proteção nenhuma à radiação ionizante. Sem falar que a quantidade de radiação ionizante que era utilizada para ultrapassar uma estrutura corporal, sem alguns periféricos que foram sendo agregados com o decorrer dos anos, era muito grande. Então, a exposição de uma estrutura anatômica, numa fase inicial, lá no início do século passado, né, 1900 e pouquinhos, né, historicamente a gente percebe que eram de 20 minutos, 30 minutos, e hoje a aquisição de um exame de imagem no raio-x são segundos, né, a gente nem percebe, a gente roda o tubo e dispara automaticamente, são segundos, né? Milésimos de segundos, assim. Então, é muito pouco tempo de exposição. E isso não era assim, né? Para a gente adquirir as imagens, era muito demorado. A física da radiação é uma física do raio-x simples, é uma física que não tem muita complexidade. Simplesmente um tubo de raio-x é um potencializador de radiação, e ele joga contra o paciente uma nuvem de elétrons. Essa nuvem de elétrons ela é produzida dentro do tubo de raio-x por uma diferença de potência. Essa diferença de potência ela só existe quando a gente está disparando o raio. O tubo de raio-x não é um emissor de radiação X constantemente. Isso, às vezes, a equipe não sabe de uma forma ignorante, entre aspas, não pejorativa, assim, mas de uma forma de ignorar a radiação. Algumas pessoas podem achar que o tubo de raio-x ele é um emissor de radiação simplesmente por estar dentro da sala. Isso é uma inverdade, né? Ele está ligado a uma tomada e o que ele faz, esse tubo de raio-x, é aumentar muito a quantidade de energia e produzir uma radiação que se parece muito com a luz, mas é invisível, mas as características dela são muito semelhantes ao espectro de todas as energias dentro do espectro eletromagnético, dentre elas a luz. Então, se a gente pensar em radiação X como luz, a gente pensa de forma correta e nos ajuda muito a entender muito da física da radiação.
É óbvio que a luz, ela não tem a capacidade de passar a estrutura corporal, né? Ela bate na pele, e se existe uma pele ou uma estrutura anatômica de pouca espessura, até a luz consegue ultrapassar, né? Por exemplo, a gente vai avaliar uma bolsa escrotal de uma criança para ver se tem hidrocele, a gente consegue fazer a avaliação clínica com a luz, mas porque a estrutura é uma estrutura de pouca espessura e a gente consegue passar. Mas a luz não consegue visualizar uma estrutura profunda, obviamente. Então, a radiação X, o que faz ela ser diferente da luz é a intensidade. E, obviamente, que essa intensidade gera muito calor, gera muita energia. E esse é o problema. Para vocês terem uma ideia, um tubo de raio-x, de toda a produção de energia dele, 99% é calor, 1% só é radiação X. Então, esses tubos de raio-x, eles têm que ter um resfriador muito importante, muito potente, né? Senão, não conseguiria ter um material suficientemente resistente ali para conseguir dar uma vida útil a esse tubo. Então, nós temos, assim como um motor de carro, um óleo de resfriamento, a gente tem coolers de resfriamento e a sala é uma sala bastante resfriada. Então, tudo isso permite com que a gente utilize esse tubo de raio-x no nosso dia a dia, e os tubos têm uma certa vida útil relativamente longa, mas não é incomum um tubo chegar lá no final da sua vida útil e a gente tem que trocar o tubo de raio-x. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que entender, que o tubo de raio-x ele não é um emissor, né, de radiação. Há muitos anos atrás, e vocês deveriam ser crianças, assim, né, mais de 20 anos atrás, existiu uma notícia que veio à mídia popular que tinha um tubo de raio-x, um tubo emissor de radiação X no chão em Brasília. E era um tubo de raio-x. Isso é uma ignorância, né? O tubo de raio-x ele pode ser desprezado em um lixo, obviamente não um lixo comum, mas ele não é um emissor de radiação. Por muitos anos, essa dúvida foi criada, assim, e teve um sensacionalismo em cima disso por causa daquele acidente em Goiânia com o Césio-137. Isso é completamente diferente. O Césio-137 é utilizado pela medicina nuclear e por outras áreas da ciência, onde realmente ele é um emissor de radiação por si próprio. Ele é um emissor de radiação. Ele não precisa estar ligado a uma fonte de energia, ele não precisa ter sido acelerado uma nuvem de elétrons, ele é um emissor de radiação X, como outros elementos que nós utilizamos na medicina nuclear, né? E aí se tem um cuidado todo de manipulação. Mas mesmo a gente sabendo que não é uma fonte emissora, a gente, no passar dos anos, foi se tendo mais cuidado em relação a esse tubo de raio-x. Então, as salas onde os equipamentos estão, existe uma proteção para a radiação X não ultrapassar o limite da sala. Então, toda a sala é preparada com uma parede muito espessa ou com barita, que é um pó de chumbo, na própria massa que recobre as paredes. As paredes, além das paredes serem protegidas com pó de chumbo, existe uma proteção também das portas, né, com uma lâmina de chumbo, por isso que as portas são habitualmente mais pesadas do que as portas habituais de outra sala do serviço. Existem poucos vidros, né? E se tem vidro numa altura onde pode ter pessoas passando, esse vidro tem que ser plumbífero ou ele tem que ser um vidro muito espesso. Isso encarece muito, por isso que das salas de comando de um equipamento de raio-x para dentro do raio-x, habitualmente os vidros são pequenos, né? Já existiu a pergunta, por que o vidro não é grande? A gente enxergaria toda a sala, porque aquele vidro tem um custo, né? E o custo não é baixo. Então, simplesmente é uma janela pequena para ter uma visualização, para não ter acidente dentro da sala, né? Tipo, por exemplo, numa sala telecomandada, onde a gente está olhando o exame, adquirindo as imagens de uma sala de comando do lado e olhando o paciente, orientando o paciente através de uma pequena janela de vidro. Então, é por isso que as janelas não são amplas, por causa do custo envolvido, e porque se não for um vidro protegido com uma lâmina plumbífera ou muitas camadinhas de vidro, acaba passando radiação X.
Todo esse cuidado em relação à radiação X hoje é muito criterioso, assim, né? Nós temos físicos envolvidos, nós temos biomédicos, né? As secretarias de saúde das cidades cuidam muito em relação a isso e é baseado nesse cuidado que se libera o alvará de funcionamento do serviço, né? Então, apesar de não ser uma fonte emissora, a radiação X, ela tem uma capacidade de lesar tecido se esse tecido fica constantemente exposto à radiação X. Então, tem duas formas de lesar o corpo à radiação X. Uma forma é um contato agudo em grande quantidade. Isso habitualmente acontece hoje quando o equipamento não está calibrado ou existe uma falha mecânica do equipamento. Nós já tivemos acidente de estar fazendo o exame de raio-x e trancar o pedal onde emite a radiação X para a telecomandada. Então, o pedal trancou, o profissional não se deu conta e queimou a pele do paciente. Então, isso é um dano agudo. Isso não é o mais frequente. Isso acontece quando tem um equívoco da máquina, existe uma calibração inadequada ou um problema mecânico, né? Que a gente trabalha com máquina, isso pode acontecer. Então, a gente tem que ficar atento em relação a isso, ao funcionamento da máquina. Mas o risco mais frequente da radiação X é a deposição, né? A radiação X ao longo dos anos. Isso é um poder que a gente chama de poder estocástico da radiação X. Ela vai danificando o tecido e os tecidos mais vulneráveis, né? Tireoide, gônadas, né? Testículo e ovários, né? Cristalino, são os tecidos que mais a gente cuida em relação à proteção, né? E nós temos condições de proteger isso com um protetor de chumbo ou com óculos plumbífero. Sempre quando a gente vai expor o paciente, a gente consegue proteger, aquela área não vai ser área em estudo, a gente deve proteger. Se fica um acompanhante, o acompanhante pode ser familiar, pode ser um estudante que está acompanhando o paciente, um residente que às vezes está abusando o paciente que tem que adquirir a imagem, que está utilizando radiação X, é interessante que ele solicite, por exemplo, o serviço. Isso é tão cuidado que dentro da sala existem umas plaquinhas que são obrigatórias, que são plaquinhas que orientam a população que está dentro ali da sala em relação aos cuidados que o serviço deve ter em relação à radiação X. Isso é muito mais difícil de se ter o cuidado no raio-x portátil, né? Dentro de uma enfermaria, dentro da UTI, né? Que o paciente muitas vezes faz exames periódicos, assim, e acaba essa radiação X propagando dentro do espaço. Vale a pena a gente se dar conta nessa hora que a radiação X, assim como a luz, o afastamento da fonte emissora, ela é o principal fator de proteção. Então, se a gente está afastado da fonte emissora, dependendo da distância, pode ser que nem tenha mais radiação X naquele local. Então, se não precisa ficar próximo do paciente, se a gente consegue se afastar um pouco, né? E isso já é uma forma de proteção. Às vezes está o exame sendo feito na UTI, está todo mundo ao redor ali, e não existe uma forma de ter um biombo de proteção, ou se existe, não é utilizado de forma corriqueira e muitos serviços não têm. O que se tem, assim, se teve no decorrer dos anos, até porque começou a se perceber essa possibilidade de dano tecidual no decorrer dos anos e, infelizmente, isso muitas vezes se dá conta pelos acidentes já determinados, né? Se teve muitos relatos lá no início do século passado de alterações teciduais que poderiam ter relação com a exposição. Então, muitos profissionais que se expunham muito à radiação X começaram a desenvolver câncer, começaram a desenvolver alterações teciduais com perda da visão, com redução da visão, né? E esses órgãos muito mais sensíveis que eu falei são os órgãos que mais se teve relato de câncer. Então, a radiação X, elas têm que se ter cuidado, né? Indicar o exame, muitas vezes não está se percebendo que tem uma radiação envolvida, especialmente num público de doença crônica, né?
eu tenho um round semanal com a pediatria, eu sempre estou questionando a real indicação daquele exame para aquela criança, especialmente aquelas que têm doenças crônicas, né? Porque elas, potencialmente, elas vão repetir muitas vezes esse exame durante a vida. Então, a gente tem que estar muito atento a esse dano biológico que a radiação pode determinar. Então, se a gente for pensar como que a imagem acontece, né, é um fóton de energia criado por uma nuvem de elétrons, produzido dentro desse pirex, que é esse vidro que envolve o tubo de radiação. Existe uma aberturazinha, uma janela, onde essa fonte emissora emite uma radiação divergente e a gente consegue ter uma calibração ali em relação a um diafragma, que é uma abertura do tubo de raio-x, onde a gente vai colocar uma luz antes de a gente emitir a radiação X, que é um piloto, vamos dizer assim, para a gente ver aonde a radiação X vai estar incidindo na superfície corporal daquele paciente. Então, nesses tubos de raio-x, sempre antes do técnico emitir a radiação X, ele liga uma luzinha, que é muito parecido com a divergência da luz e da radiação X, e ele coloca em cima da estrutura que ele quer estudar. Isso é fundamental, porque a gente vai reduzir a radiação espalhada, vai melhorar a qualidade, vai otimizar a quantidade de radiação em cima da estrutura que a gente quer estudar. Então, a gente vê, às vezes, exames de bastante qualidade, exames de qualidade questionável, porque por causa desses cuidados, né? O afastamento da fonte emissora de radiação X e a estrutura a ser estudada, né? O fechamento, né? O campo de visão que o técnico coloca em cima da estrutura que ele quer estudar, e alguns técnicos não têm esse capricho, né? Às vezes eles abrem o diafragma e fazem, em vez de só crânio, inclui cervical e um pedacinho do tórax para um pedido só de crânio. É óbvio que isso vai emitir uma radiação numa estrutura maior, a otimização dessa quantidade de radiação vai ser menor, né, e a quantidade de radiação espalhada para o meio ambiente vai ser muito maior. Então, existe todo também um crescimento técnico do profissional que adquire essas imagens. Então, hoje, nós trabalhamos com uma equipe muito mais qualificada que a equipe que trabalhávamos há tempos atrás. Então, nós temos técnicos formados hoje com conhecimento muito bom, né? Então, a gente foi mudando um pouquinho, no decorrer dos anos, a nossa participação na aquisição das imagens. Antigamente, os nossos colegas mais antigos, eles participavam mais da aquisição das imagens. Hoje, como nós temos profissionais muito qualificados, né? Até nós temos aqui em Santa Maria não só o curso técnico, mas nós temos o tecnólogo na UFN, que é uma faculdade que eu dou aula também. Então, se forma o técnico a nível de faculdade, a nível de terceiro grau, então, de grau superior. Então, hoje se tem um estudo muito grande em relação a isso, melhorou muito em relação à proteção do paciente, porque os órgãos fiscalizadores são órgãos muito mais presentes, os equipamentos são mais cobrados de ter calibração adequada e os técnicos são muito bem formados. Então, os danos em relação à radiação X, eles são reduzidos. A gente consegue, hoje em dia, reduzir muito com todos esses cuidados. Mas existe um dano inerente à radiação X, que é uma radiação que acaba sendo absorvida pelo corpo, espalhada para o meio ambiente ali, e a gente acaba tendo isso, não tem jeito, vai ter essa quantidade de radiação. O que acontece com esse fóton de radiação? Alguma parte da radiação vai ser absorvida de acordo com a quantidade de radiação que tu dá para a estrutura corporal, uma parte vai ser espalhada e ela cria uma radiação no meio ambiente, essa é a radiação que muitas vezes alcança nós, profissionais que estamos do lado, ou o familiar que está do lado, e outra radiação vai ultrapassar a estrutura corporal. A quantidade de radiação que vai passar a estrutura corporal e sensibilizar a placa atrás, que vai ser o nosso exame, que antigamente era um filme à base de prata e hoje é uma placa de fósforo, por causa dessa mudança tecnológica que aconteceu do analógico para o digital,
é dependente da estrutura que está a radiação X passando. Então, se é uma estrutura mais mole, a radiação X passa mais fácil. Se é uma estrutura mais dura, a radiação X não consegue ultrapassar. Quando a radiação X consegue ultrapassar a estrutura corporal, a forma de representação da imagem dessa radiação X é uma imagem preta, radiotransparente. Quando a radiação X não alcança a placa de fósforo, a imagem é branca, radiopaca. Então, o ar, que é uma estrutura onde a radiação X passa muito fácil, a forma de representação da imagem do ar vai ser preta, radiotransparente. Partes moles, tipo músculo, fígado, baço, né? Que a densidade é um pouquinho maior que a densidade do ar, a radiação consegue passar, mas com um pouquinho mais de dificuldade. Então, ela não vai ser preta por completo, que nem o ar do pulmão. Vai ser um cinza. No osso, que é muito mais duro, a gente não consegue ultrapassar essa radiação e vai ser branco. E no metal, mais branco ainda. Então, cria uma escala de cinza de acordo com a capacidade, a facilidade da radiação passar ou não passar aquela estrutura, que é o que está a imagem mostrando ali daquele punho, né? Então, o ar ao redor do punho, né, o ar do meio ambiente é totalmente preto, né? Partes moles um pouquinho cinza, até difícil de ver, e o osso branco. E o osso mais branco é o osso cortical e o osso medular, que é o osso dentro ali do osso cortical, ele é intermediário. É assim que funciona. Então, a radiação simplesmente é uma capacidade dessa energia X, que a gente chama de raio-X, passar estruturas de acordo com a densidade, de forma mais fácil ou mais difícil. E não tem muita dificuldade em entender isso. A gente começa já a ter termos bem específicos da radiação X, né? Radiotransparente, radioopaco, né? E a gente vai usar muito esses termos para descrever as lesões. Então, aqui tem um desenho esquemático, né, mostrando o paciente em decúbito dorsal, o raio entrando de anterior para posterior e sensibilizando a placa de fósforo. Uma coisa que, apesar de eu já ter falado, e vocês já estarem fazendo a analogia, vale a pena reforçar, assim, né? A energia X, ela tem muitas características parecidas com a luz, né? Então, aquela brincadeira de sombra que a gente faz, né, da mão e a fonte de luz passando pela mão e formando uma sombra na parede, assim, que a gente brinca de formar um coelhinho, de formar figuras tipo cachorrinho com a boca aberta, né? Ela serve muito para a gente entender sobre a radiação X. Se a gente aproximar, aqui a fonte emissora de luz, aqui é o objeto em estudo, e logo em seguida está o filme ou a parede da sombra da mão, se eu aproximar a mão da fonte emissora e afastar da parede, se eu aproximar a estrutura corporal da fonte emissora de radiação X e afastar do filme, o que acontece? Ela é magnificada. Mas, ao mesmo tempo, ela perde suas bordas, definição de bordas. Isso acontece com o raio-X. Então, se tem o filme radiológico aqui, a fonte emissora de radiação X aqui, e eu afasto o paciente do meu filme radiológico e aproximo ele da fonte emissora, ele fica magnificado. Então, em algumas situações, nós queremos magnificar a imagem. Em outras situações, a magnificação pode criar um falso diagnóstico. Então, o exemplo clássico que nós temos disso é o coração, né? Se a gente quer ter uma noção mais precisa do coração, o coração tem que estar perto da fonte emissora de radiação X. Então, a gente tem que encostar o peito do paciente no filme radiológico. Aí sim, o coração vai estar mais perto do filme radiológico, ele vai ter um tamanho mais preciso como real e as suas definições de bordas vão ser melhores. Agora, se o paciente está deitado, como é esse desenho aqui, e a fonte emissora vindo pela frente, o
coração está mais afastado do filme radiológico e ele está mais magnificado. Isso pode simular uma cardiomegalia. Então, dependendo da posição do paciente em relação à fonte emissora, pode ser que tenha uma imagem falsa em relação ao tamanho. Às vezes, nas coisas pequenas, a gente quer magnificar. Por exemplo, uma fratura do escafoide, né, uma fratura difícil de visualizar, às vezes a gente tem que afastar o punho do filme radiológico, aproximar o punho da fonte emissora e aí sim a gente vai magnificar aquele osso e visualizar de forma mais fácil aquela fratura. Então a gente começa a criar incidências complementares, porque para facilitar a nossa avaliação daquela estrutura anatômica ou patológica, que é o que a gente quer. Então a gente tem que conhecer a anatomia para identificar o que tem de alterado naquela anatomia e saber qual é o aspecto patológico que eu estou visualizando. As máquinas, elas foram evoluindo, né? Então a máquina atual é essa terceira imagem, assim, ou muito parecida. Eu não tenho conflito de interesse com marca nenhuma. Eu trabalho com mais de uma marca, né? E pode ser que tenha ali, sem querer, ou é difícil tu escapar da marca na hora de fotografar, mas eu não tenho conflito de interesse nenhum, não ganho nada dos fabricantes, assim. Existem duas formas de adquirir o raio-x. Em relação à posição do paciente. A gente pode adquirir o paciente com ele deitado ou com ele em pé, né? E, claro, a variação que eu já falei também, de ele estar com o peito encostado no filme radiológico, né? Ou as costas encostadas no filme radiológico. A gente tem uma forma de denominar isso. Quando o filme está perto do peito do paciente e a radiação está entrando de posterior para anterior, a gente chama de PA. Quando a radiação está entrando de anterior e saindo para o posterior, a gente chama de AP, né? Então, sempre vai ter, ou muitas vezes vai ter essa denominação. Se é um frontal PA, significa que a radiação está entrando de posterior e está saindo por anterior. E se é um frontal AP, significa que a radiação está entrando de anterior e está saindo para posterior. Mas é importante isso, Jesus? Sim, é importante, porque nós podemos tomar cuidado numa avaliação de um coração se o exame é adquirido de anterior para posterior, onde a gente não vai ter uma precisão na medida desse coração. A gente não vai conseguir dizer com precisão que ele tem uma cardiomegalia. Só se é muito exuberante essa cardiomegalia. Agora, aquela borderline, assim, se a gente está em dúvida, a gente vai ter que fazer um exame de melhor qualidade, o paciente vai ter que ficar em pé e o raio vai ter que entrar de posterior e sair de anterior. Alguns exames, então, eles são adquiridos em pé. E aí a gente tem, então, a diferença entre o book mesa e o book mural. O book mural é esse aparelhinho aqui, onde a gente coloca o filme radiológico, né? Agora é uma placa de fósforo que lê a informação e depois passamos para um leitor digital que capta essa informação e transforma ela numa imagem digital, de uma forma com que a gente consiga encostar o paciente lá naquele dispositivo que a gente chama de book mural. Book foi a pessoa que criou, B-U-C-K-Y, né? Book. Então, o que difere é a forma que o paciente vai estar posicionado para adquirir essa imagem. Por que isso é importante, né? A gente utiliza muito a questão da gravidade a nosso favor da imagem, isso não só no raio-x, isso na tomografia, na ressonância, né? A gente utiliza muito no ultrassom, a gente utiliza muito também essa variação de gravidade, de a gente ver um nível hidroaéreo mudando de posição com a mudança da posição do paciente. Então, alguns exames eles são feitos em ortostase. Por exemplo, os seios da face, por exemplo, o pulmão, né? Por que a gente vai querer ver essas estruturas em ortostase? Porque a gente quer ver se tem nível hidroaéreo de uma secreção de uma cavidade maxilar com sinais inflamatórios agudos, formando um nível hidroaéreo, onde vai ter ar para cima e processo inflamatório para baixo. No pulmão, a mesma coisa. A gente quer saber se tem derrame pleural, se ele está depositado de forma gravitacional nos segmentos mais inferiores do tórax, e a gente vai ver um nível, né? A gente vai ver
o líquido depositar na posição mais baixa, gravitacional dependente. Então, algumas estruturas nós vamos fotografar elas, vamos adquirir a imagem no book mural. O abdômen também, né? O abdômen a gente quer ver níveis hidroaéreos dentro das alças intestinais. É normal a gente ter líquido e ar dentro das alças intestinais, mas se tem muitos níveis hidroaéreos num local só, nos chama a atenção. O normal é ter distribuído pelo abdômen. Mas se a gente tem muitos níveis hidroaéreos em alças intestinais na fossa ilíaca direita, a gente começa a pensar que aquelas alças têm uma peristalse alterada. E a gente começa a pensar que tem algum processo patológico ali. A gente vai associar com dados clínicos e laboratoriais e vamos elaborar a nossa hipótese diagnóstica. Entre elas, a apendicite está sempre dentro da lista, né? Então, para a gente ver níveis hidroaéreos, nós temos que ter a posição em ortostase. Se o paciente deita, né? Olha só, isso aqui é um potezinho que eu vou ter gel, né? Isso aqui até não visualiza muito bem, porque ele todo é branco, mas vocês percebem que o meu álcool gel tem um nível aqui, né? Então, tem ar para cima e álcool gel para baixo. Para eu conseguir visualizar numa fotografia esse nível, eu tenho que fotografar esse tubo de gel com ele nessa posição. Então, a radiação X entra por aqui e aqui está o filme radiológico. Agora, se eu olhar de cima, assim, né, não tem como eu saber que isso tem um nível hidroaéreo. O ar e o líquido ficam sobrepostos e eu não consigo formar o nível hidroaéreo. Então, se tu pedires para eu olhar essa imagem de cima para baixo, eu não consigo ver o nível hidroaéreo. Para eu saber que tem nível hidroaéreo dentro dessa alça intestinal, eu tenho que ter essa posição da alça intestinal, que é a posição em ortostase. Então, por isso que a gente adquire a imagem do abdômen agudo com o paciente deitado e o paciente em ortostase para a gente ter níveis hidroaéreos possíveis de serem identificados. Senão, a gente não identifica. E nível hidroaéreo é excelente para a gente procurar processo patológico, especialmente os inflamatórios, porque as alças mudam de peristalse e formam um plastão, entre aspas, inflamatório ao redor e tem mais chance de ter níveis hidroaéreos. Na fossa ilíaca direita, apendicite, na fossa ilíaca esquerda, diverticulite, a alça de sentinela na pancreatite, né? Então, a gente utiliza muito isso. Tem que saber por que é aquela rotina de aquisição de imagem, né? Não decorar, tem que entender por que está sendo feito daquela forma. Então, em algumas situações nós vamos fazer com o paciente em ortostase, em outras situações nós vamos fazer com o paciente em decúbito. Por exemplo, no sistema musculoesquelético, às vezes a gente quer saber o espaço articular, como que se comporta com a carga do paciente, com o peso do paciente. Então, o joelho é muito comum o ortopedista querer saber como que está o espaço articular com a carga do peso do paciente. Então, ele pede para ser em ortostase ou com carga, que é um termo que a gente utiliza bastante, que é fazer em ortostase e a gente perceber como que está o espaço articular com o peso do paciente. Se não vem esse pedido, a gente pode fazer com o paciente deitado, então não vai ter um espaço articular com o peso do paciente. Pode ser que esse espaço mude um pouquinho, e habitualmente muda. Então, o ortopedista que tem um bom treinamento já de raio-x ali na sua formação, ele sabe essas diferenças, né? Uma coisa que a gente tem no raio-x e que os outros métodos vieram mudar muito, assim, né? A gente tem muita sobreposição, né? Então, tudo é sobreposto numa imagem, assim, né? Pele, músculo, osso, pleura, pulmão, coração, pulmão de novo, tudo é sobreposto. Então, o raio-x é uma imagem que a gente tem que estar muito atento, assim, né? A gente tem que ir dissociando as estruturas e acompanhando, ver se aquela imagem que a gente está criando, como se fosse um processo patológico, não é uma estrutura anatômica. Não é infrequente vir me mostrar uma imagem e eu consigo entender por que o residente se complicou com aquela imagem, porque a somação das estruturas anatômicas cria uma falsa imagem patológica. Então, por exemplo, vão olhar o raio-x de tórax, muitos vão achar que tem uma cavidade nos ápices, e tu vai acompanhando e tu vê que é o primeiro arco costal, e cria uma falsa imagem. Então, tem que sempre estar acompanhando as estruturas
antes de se apaixonar por aquele diagnóstico, achar que aquilo é realmente uma cavidade. Então, tem que sempre estar fazendo papel de advogado do diabo, ou seja, querendo perceber se aquilo ali não é uma estrutura anatômica, né? Então, sempre acompanhando. Às vezes é um tecido fora do paciente até. Às vezes é um lençol, o paciente deitado, tem uma dobra, assim, simula como um pneumotose, e aquilo tu percebe que sai fora do tórax do paciente. Então, o primeiro desafio nosso é não se complicar com a estrutura anatômica. Então, a gente tem que estar quente com a anatomia, né? E eu sugiro para vocês aquele site Radiology Masterclass, que é um site muito legal, que tem os tutoriais gratuitos ali, e que tu vai olhando a imagem e vai passando o cursor e ele vai achurando em cima das estruturas anatômicas, né? Então, o Radiology Masterclass é um site muito legal, gratuito, grande parte dele é gratuita. Às vezes o aluno diz assim, você tem que pagar, mas tu já fez a parte gratuita? Não fiz ainda. Então, para de chorar pelo que não tem e aproveita o que tem, porque é bastante o que tem gratuito, sabe? Eu fiz poucos cursos ali que em alguns momentos, alguns alunos que estavam comigo queriam fazer, a gente acabou fazendo, mas grande volume do que tem no site é gratuito. E os tutoriais são excelentes, né? Porque tu vai passando o cursor, ele vai te achurando a estrutura anatômica. E isso fica muito fácil para aprender, uma forma muito prazerosa de aprender e simples, né? Então, esse é um site legal de vocês buscar. Assim como na fotografia, né, eu venho já falando, a evolução da imagem médica, ela foi muito grande, né? A fotografia tinha esse romantismo de passar no revelador, no fixador, lavar a fotografia e deixar secar, né? A imagem médica não era muito diferente disso, sabe? A gente tinha esses tanques que a gente, até as colgaduras, eu não peguei tempo de colgadura, mas os meus colegas mais antigos pegaram. Eu trabalho numa clínica que tem um museuzinho, assim, que mostra algumas peças antigas que a minha geração já não pegou, que era semelhante àquela imagem da fotografia. A gente pegava, para não colocar os dedos, né, no químico, tinha como se fosse 2 pregadorzinhos e um ferrinho em cima, que se chama colgadura. Então, o profissional pegava aquele filme radiológico e colocava no líquido, né, que era líquido a forma de fixação, de revelação, né, e depois secava aquele filme radiológico. Depois, com o tempo, isso começou a máquina a fazer, né, passar sem precisar o profissional ir ali com a mão ou com essa colgadura revelar o filme. Então, existiu uma progressão, um crescimento das máquinas, mas hoje em dia a gente não tem mais essas máquinas com líquido, com químico, né? Hoje as máquinas são todas dry, são todas secas, né? Então, a forma de impressão hoje, e a gente reduziu muito as impressões com digital, assim como na fotografia, né? A gente não filma mais as nossas fotografias. Até isso na fotografia é uma pena, que às vezes a gente perde umas fotografias porque a gente vai armazenando, e se perde no armazenar, né? Isso nas imagens médicas se conseguiu evoluir de uma forma organizada. Então, nós temos os PACS, que são os programas que guardam as imagens médicas nossas de uma forma organizada. Isso melhorou muito com o digital, a gente busca as imagens dos pacientes, né? Mas, claro, para isso os hospitais tiveram que investir bastante em tecnologia, né? Investir em segurança para a gente não perder essas imagens. Infelizmente, alguns hospitais ainda meio assim, que não tem um profissionalismo muito grande nesse armazenamento, perdem as imagens. Mas cada vez menos frequente esse não profissionalismo no armazenar e no distribuir as imagens. Cada vez mais atentos serviços, assim, em relação a esse profissionalismo em relação a guardar as imagens. Mas a gente filma muito pouco, né? As imagens vocês vão ter que aprender a visualizar nos computadores, né? Cada hospital tem o seu PACS, que é a forma de visualização. E o legal é sempre comparar com os exames anteriores. O que acontece com o hospital tipo o nosso, que é o hospital universitário, os pacientes são muito, vamos chamar, fidelizados a nós, né? São pacientes oncológicos, pacientes que vêm sempre no nosso serviço. Então,
agora que nós estamos há muitos anos com o digital, a gente tem a chance de ter um histórico desse paciente. Então, nós conseguimos abrir o raio-x de 10 anos atrás, o raio-x de 7 anos atrás, o raio-x de 2, 3 anos atrás, as tomografias. Isso é muito legal. O problema disso que criou um outro problema, que a gente perde muito tempo fazendo essas comparações. Que antigamente a gente se defendia, né, entre aspas, dizendo: olha, não tem exame anterior, e não tinha mesmo exame anterior. Agora nós temos muitos dados e a gente vai ter que evoluir nisso também. Então, por isso que a gente tem linhas de pesquisa em termos de ter inteligência artificial, em termos de ter máquinas que nos ajudem a comparar. Então, quem quer fazer radiologia está um pouco assustado com isso, né, da máquina tomar o nosso espaço. E eu tenho um grupo de pesquisa aqui que é computação aplicada à saúde. Temos uma disciplina que a metade dos nossos alunos é do Centro de Tecnologia, a metade dos nossos alunos é do Centro da Saúde. Nós somos 4 professores, 2 da saúde, 2 da tecnologia. Nós temos um grupo de estudo que é na terça, hoje, das 11h30 ao 12h30, onde a gente discute só artigos de tecnologia, né? Hoje a gente discutiu diferenças entre machine learning, deep learning, redes neurais. O que é isso? Com o que a gente tem de evolução de dados, né? A gente tem muitos dados hoje e a máquina tem que nos ajudar a fazer essas comparações, essas medidas, né? Então, para quem está começando a pensar em fazer radiologia, não se assustem com isso, né? Tem uma fatia dos meus colegas que acham que isso vem para competir com a gente. Eu sou da fatia otimista, eu sou da fatia que quero que isso venha para o meu tempo ser mais otimizado com o que eu me propus na vida, que é fazer medicina radiológica, radiologia médica, né? E não a questão só de avaliar imagens, mas o raciocínio fisiopatológico da doença, onde a imagem me ajuda a achar o que tem de alterado, olhar todos os exames anteriores. Então, isso a gente não consegue separar, né? A evolução dos métodos acontece dessa forma muito dinâmica, assim, onde a gente tem o nosso raio-x lá de 1995 com Roentgen, e a gente acaba chegando logo em seguida, né, na discussão já desse mundo atual de inteligência artificial, onde o raio-x está todo envolvido. Por quê? Porque tem muitos dados que antigamente a gente não conseguia ter, porque antigamente era dessa forma adquirido, com filmes radiológicos, com a foto, né, física, e hoje a gente tem muitos dados nos computadores e com isso a gente consegue ter uma informação de grande volume e a máquina consegue nos ajudar. Essa é a nossa expectativa e é o que a gente trabalha para... E o mundo acaba tendo essa visão também. Há umas 3, 4 semanas atrás, a gente teve... O Colégio Brasileiro de Radiologia fez um fórum de discussão sobre isso, né? O que os próximos 10 anos... o que vamos ter nos próximos 10 anos em termos de mercado de trabalho, em termos de tecnologia, e vários colegas do mundo inteiro convidados para falar sobre isso, e a gente vendo que não tem volta. A tecnologia ela está embutida na nossa especialidade e a gente só vai conseguir trabalhar com a quantidade que temos de dados se a máquina nos ajudar. Então, o que mudou, né, que toda aquela parafernália assim, química que nós tínhamos não tem mais. Então, se tu vai num serviço de imagem do hospital de vocês até podem ver as máquinas antigas de aquisição das imagens, mas a forma de documentação não é mais no filme à base de prata, é numa placa de fósforo que acaba sendo lida por essas máquinas que a gente chama de CR, e a leitura ela é passada de forma digital para os nossos computadores e distribuídas no nosso hospital através de um PACS, que é a forma de guardar, de armazenar, de distribuir as imagens e de poder ter uma estação de trabalho, uma workstation que a gente lauda os nossos exames, ou no local do serviço, no serviço que a gente está trabalhando, ou remotamente. Então, isso, no mesmo tempo, já cria uma nova forma de trabalho, que é a teleradiologia. Então, a gente muito lauda para serviços que não são da nossa cidade, né? Eu laudo para serviços que não são de Santa Maria. Então, é comum isso. É comum a gente laudar para serviços à distância. Ao mesmo tempo que eu estou aqui dentro do hospital, em muitos hospitais ao mesmo tempo, né? A gente teve um aluno nosso que foi para os Estados Unidos fazer
um estágio na Flórida e ele pegou um tempo ruim, assim, climático, né? E os colegas não iam no hospital. Quando ele voltou, Felipe Martinoni, o nome dele, até ele ficou, nos Estados Unidos trabalhando como cardiologista na Federal há muitos anos. E quando ele voltou, eu disse: e aí, Felipe, como foi teu estágio lá? Estava legal? Eu disse: Jesus, não estava muito legal, porque deu um temporal lá, os colegas não iam, colocavam a distância, e muitos dos laudos eram dados indianos na Índia. Então, por causa do valor líquido da Índia muito alto, assim, bons cardiologistas com valor bem baixo para a moeda americana. Então, isso acontece com bastante frequência hoje, né? O laudamento acaba sendo dado remotamente. Então, existe já uma normativa, né, brasileira em relação a isso, não é tão fria assim, tão Copa Livre como era quando surgiu. Existem normativas de regras, né, e que se teve que criar com o passar do tempo. Realmente, antigamente se tinha liberdade total de laudamento, colegas de outro país. Hoje não, hoje tem que ter cuidado em relação às regras locais, às regras de cada país. Nós temos colegas brasileiros, ex-alunos aqui, tem o Marcelo mora em Londres e lauda para exames para cá, né? Nós temos colegas que moram em Portugal que laudam exames aqui, mas tem que ter uma normativa que determine quais são as possibilidades. Mas isso, com essa mudança tecnológica que se teve, cresceu muito, certo? Então, esses são os equipamentos que vocês vão começar a ver nos hospitais, são os leitores, né? Eles podem ser monocassete ou multicassete, né? Os formatos são diferentes dependendo do fabricante. Eu trabalho alguns que são horizontais, as gavetas, e outros que são verticais, assim. E aí, automaticamente, a imagem passa para aquele computador do lado, o técnico. Aí que vem uma mudança também. O técnico dá uma manipulada no pós-processamento, melhora a qualidade de imagem e envia para o sistema. Isso fez com que se reduzisse muito a repetição das imagens e não se perde mais imagem, né? Aqui no hospital, às vezes, tinha um caso legal e sumiam os exames. Vinham para a round e não sabiam onde estavam os exames, porque era tão legal que um doutorando ou um residente pegava o exame para arquivo pessoal, né? Hoje, ainda bem que acabou isso, né? De repetir, porque se perdia o exame, porque alguém tinha pegado, porque tinha achado um caso interessante. Então, hoje a gente tem a forma de guardar bem seguro. Aquele leitor antigo, né? Aquele leitor que eu mostrei, que acaba lendo a imagem adquirida no equipamento antigo, é chamado DCR, né? De raio-x computadorizado. Agora, nós temos os equipamentos que já adquirem em digital. Esses equipamentos não são tão difundidos por causa do custo deles. Eles são chamados de DR, de raio-x já digital, né? O outro é raio-x computadorizado. Aquilo é como se fosse um scanner de um exame adquirido de forma analógica. Não precisava mudar o equipamento de aquisição. Agora, o DR é um equipamento que é outro equipamento. Tem que retirar o equipamento antigo e instalar um novo equipamento. Por exemplo, esse que eu estou mostrando é um DR portátil. O DR portátil ele é fantástico para as urgências, porque não precisa ter um tempo de leitura. Tu faz a aquisição e automaticamente a imagem aparece no visor ali que está acoplado com o equipamento. Esse é fantástico. Então, porque a urgência, o tempo é importante, né? O profissional quer botar um dreno, quer ver se tem alguma coisa importante que ele tem que fazer a conduta rapidamente, e da forma do CR, o que precisa é adquirir a imagem lá no leitor de CR e tem um tempo de leitura. O DR, não. O DR, automaticamente a imagem surge no visor e já consegue o profissional ali ter uma noção do que está tendo de condição patológica e já tomar conduta. Então, eu sou um defensor que os serviços de urgência eles têm que ter DR portátil, que nesse que está na imagem. Então, alguns serviços que eu trabalho, eu consegui convencer os administradores para ter essa máquina, porque dá agilidade ao serviço. Então, conhecer isso, né, essas nuances de possibilidades de máquinas e de aquisição é importante, porque é o tempo que a gente está envolvido na aquisição do exame e na imagem pronta para ter a conduta. Então, esse é o DR. O DR tem muito
mais qualidade que o CR. Vocês não são mais da era de digitalizar com o scanner, né? Vocês adquirem já tudo em forma digital, mas vocês entendem que digitalizar uma foto, né? Pegar uma foto impressa, ir lá, escanear ela e passar ela para uma forma digital, obviamente vai perder qualidade. Quando a gente está trabalhando com imagem, que são nuances pequenos de preto e branco e cinza, se tu fores digitalizar uma imagem, obviamente vai perder qualidade, e se tu adquire em digital, isso muda muito. Isso é muito verdade na mamografia, que a gente precisa de muita resolução para ver as microcalcificações. O FDA não libera no território americano máquina que não seja DR. No Brasil, ainda isso não é a nossa realidade. A maior parte das máquinas que trabalham com mamografia, que é raio-x também, trabalham com CRs e não com DRs, com CRs, e muda muito a qualidade. Então, grande parte das máquinas tem uma qualidade abaixo do que a tecnologia já permitiria. A questão são os valores das máquinas que mudam muito. Esse é o nosso produto final, né? A imagem radiológica. Aquilo que eu falei para vocês, né? Em relação às imagens mais transparentes e as imagens mais radiopacas. Então, as estruturas ósseas são estruturas que atenuam muito o raio-x, então não deixam passar a radiação X, vão ficar brancas, né? Ar é preto, é radiotransparente, vai ficar, então, uma imagem que tu consegue identificar através dela. E ali, por exemplo, no pulmão, a gente tem ar, que é radiotransparente, e a gente tem as estruturas do interstício pulmonar, que são paredes brônquicas, que são estruturas vasculares, né? Isso tudo sobreposto. Então, o grande desafio do raio-x é a sobreposição das imagens. A gente tem que estar sempre atento para não se confundir com um aspecto anatômico e com o aspecto patológico. Então, aqui, né, o raio-x de tórax adquirido em inspiração máxima, com o paciente em ortostase, em pé, então, e com raio entrando de posterior para anterior. Essa é a forma desejada por nós. Nem sempre nós conseguimos isso. Às vezes o paciente está dispneico, não consegue respirar de forma adequada. Às vezes o paciente não consegue ficar em pé, tem que deitar ele, adquirir deitado, por causa da condição clínica, né? E, então, nem sempre a gente vai ter a condição adequada. A gente acaba tendo que se adequar, e isso, o nível de informação que a gente consegue dar no exame, às vezes cai por causa da forma que foi adquirido. Então, não é incomum me mostrar no rádio: Jesus, tu acha que tem cardiomegalia, mas o paciente está deitado, não tem como dizer. Então, em algumas situações eu percebo que existe fragilidade no conhecimento do profissional em relação às coisas básicas de aquisição da imagem. E muitas vezes quer extrapolar a possibilidade do exame, tá? Quer falar o que não pode falar. Então, esse é um exame que eu consigo medir o tamanho do coração e ver se ele está maior que um hemitórax. Isso é um índice cardiotorácico. E se ele está maior que o hemitórax, aí sim eu consigo chamar de cardiomegalia. Mas eu tenho que ter essa condição de aquisição mínima para conseguir avaliar que aquilo é uma cardiomegalia. Cuidar bastante que a mudança de posição do paciente, por exemplo, aqui na estrutura que a gente está estudando, muda muito em relação à gravidade. Então, se o paciente está em ortostase, nós vamos ter vasos mais calibrosos nos terços inferiores dos pulmões. Se o paciente está em ortostase e essa distribuição não é preservada, é porque tem alguma coisa patológica. Então, nesse caso aqui, é muito mais fácil eu ver os vasos nos terços inferiores do que nos terços superiores. Isso é o normal. Agora, se o paciente está em ortostase e isso não é respeitado, eu tenho mais vasos vistos nos terços superiores, é porque existe uma resistência aqui nos terços inferiores a essa circulação. Então, eu tenho que começar a pensar nas causas que determinam resistência à circulação pulmonar nos terços inferiores. Por exemplo, insuficiência cardíaca é uma delas, né? Então, é assim que funciona o nosso pensamento na radiologia, muito lógico, de acordo com a posição, com a gravidade,
com os fatores anatômicos, né? E também a gente começa a pensar muito em relação ao mesmo tempo que a gente está pensando em anatomia, a gente não estuda anatomia para ser anatomista, né? A gente estuda anatomia para ser médico. Então, o legal é sempre estar pensando como que eu vou usar aquela anatomia na minha vida de médico, né? Então, algumas doenças, elas são de fácil entendimento se a gente entende como que é a distribuição dela nas estruturas anatômicas, né? Por exemplo, hoje de manhã eu estava discutindo um caso aqui de um menininho de 6 anos de idade com HIV e que tem alterações pulmonares. A primeira pergunta que me fizeram no round era tuberculose, porque é uma coisa muito frequente. Mas aí a gente vai olhando as imagens e a gente percebe que a distribuição da doença daquele menino, ela é só aonde tem linfático. A tuberculose não é caprichosa dessa forma, de só se distribuir aonde tem linfático. Peribroncovascular, subpleural, perilobular, no lobo pulmonar secundário. É uma doença de acometimento só linfático. Então, esse conhecimento, para nós, é fundamental. Quando eu penso numa doença que só acomete linfático, numa criança HIV, eu tenho que pensar em pneumonia intersticial linfocítica, porque ela só acomete espaço linfatífero. Então, isso aqui no raio-x não é diferente. Algumas doenças, elas vão ter distribuição vascular, por exemplo, as metástases, por distribuição arterial pulmonar. Então, as metástases, como elas se distribuem pelo vaso e tem mais vasos nos terços inferiores, elas são muito mais frequentes nos terços inferiores. E elas são muito mais frequentes bem periféricas, porque é por impactação de célula neoplásica dentro do vaso. Então, elas vão até a periferia, nos lobos inferiores. Então, quando a gente vê muitas bolinhas, muitos nódulos pulmonares nos terços inferiores, a gente começa a pensar em metástase. O contrário da tuberculose, né? O bacilo de Koch gosta de oxigênio, se tem mais vaso aqui embaixo, tem mais oxigênio em cima, ele sobe, ele vai para onde tem mais oxigênio. Então, as lesões da tuberculose, elas são muito mais frequentes nos terços superiores. Então, se eu começo a ver muitas lesões nodulares, que são bolinhas menos de 3 centímetros nos terços superiores, eu começo a pensar muito em tuberculose. Eu começo a ver muitas bolinhas nos terços inferiores, eu começo a pensar em metástases. Então, esse pensamento está sempre com a gente, e na imagem do raio-x não é diferente, certo? Como a gente tem muita sobreposição de estruturas anatômicas, uma incidência fica pouco, né? Por exemplo, se eu tenho... vamos pegar aqui uma chave, que é a chave da sala de aula. Então, a chave da sala de aula está aqui, ó. Se eu vou fazer um raio-x frontal, o que vai aparecer na sombra lá vai ser só minha mão. Até vai aparecer de acordo com a densidade, né? Mas se é uma estrutura com densidade semelhante, tipo esses dois controles aqui, né? O que mostra é só o que forma a borda da sombra. Agora, o que está dentro dessa borda e eles têm atenuação parecidas não mostra. Como que eu vou conseguir ver que tem 2 controles e não um controle aqui? Eu tenho que fazer o perfil. Aí sim, no perfil eu consigo identificar que são 2 controles. Então, o raio-x ele precisa de uma incidência a mais, não só uma incidência. No tórax a gente faz frontal e perfil. Nas estruturas musculoesqueléticas, às vezes o perfil não é legal. Por exemplo, na mão, né, todos os ossinhos ficariam sobrepostos. Então, na mão, o melhor é fazer frontal e oblíqua, que aí os ossinhos não ficam muito sobrepostos. Mesma coisa no quadril, né? O quadril a gente faz o frontal do quadril e o oblíquo do quadril, porque se for fazer perfil, meu Deus, pega muitas estruturas ósseas e nem vai ter resolução de imagem. Então, a gente sempre ocupa 2 incidências, habitualmente, e são básicas, são incidências básicas, o frontal e o perfil, ou o frontal e o oblíquo. Então, isso muda de acordo com a estrutura. Então, aqui, por exemplo, né, o raio-x de tórax, a gente vai ter frontal e perfil. Por exemplo, aqui, né, esse exemplo que eu coloquei, se eu for avaliar o frontal, parece que tem umas imagens de redução da transparência que podem me confundir com lesão. No perfil, elas não aparecem. Por que elas não aparecem? Porque no frontal, elas estavam projetadas em cima do tórax, em cima do pulmão. Agora, no perfil,
como é a mama fica para anterior e não projeta em cima do pulmão. Então, para tirar essa sobreposição desse exemplo que eu dei para vocês, que é uma mama volumosa, o perfil ajuda muito. Isso na caracterização de lesão também é muito importante, né? Por exemplo, eu estou num frontal, isso aqui é lobo superior do pulmão, eu tenho uma lesão no lobo superior. Eu não sei se é bem lobo superior e qual segmento no perfil vai me ajudar a ter essa relação de localização, se é segmento apical, se realmente é lobo superior, se está dentro do tórax. Às vezes eu estou achando que é um granuloma e está lá na costela, aquilo é um foco de calcificação, uma enostose costal. Então, eu tenho que ter essas duas incidências. Por que é importante dizer isso? Porque, às vezes, o médico solicitante pede para a gente fazer no leito. No leito é um frontal, na pior condição possível, AP. Mas por que o paciente não tem condição de ir no serviço? Não, eu acho melhor fazer no leito, até ele tem condição. Então, tem que fazer no serviço de radiologia do hospital, porque a gente vai fazer o mais correto possível. Vão ter as duas incidências, a aquisição frontal vai ser posterior à anterior e o perfil vai ser o perfil esquerdo, que é o mais adequado. Aí sim, a gente vai adquirir de forma adequada e não vai ter sobreposição das imagens, tá certo? Então, o raio-x ele é fundamental a gente entender como que a gente adquire e tentar sair desses pitfalls, dessas arapucas que ele pode criar. A mamografia não é diferente do raio-x, gente. A mamografia é um método que também utiliza a radiação X, só que numa dose menor, focada na mama. Para a gente ter uma qualidade de imagem, tem que comprimir bem essa mama. Isso, obviamente, é desconfortável, mas não tem jeito, a gente tem que comprimir. E a radiação X acaba ultrapassando o tecido. Se tem muita glândula, uma paciente jovem habitualmente tem muita glândula, a mamografia não tem um rendimento adequado. É tão menor a dose de radiação que a gente consegue ficar dentro da sala protegido pelo biombo. Então, as nossas salas, o técnico fica dentro da sala, acompanhando o paciente, comprimindo o paciente, e de dentro ele é protegido por um biombo de vidro plumífero, né? E não tem risco de ter radiação. Então, a gente sempre adquire também, como no raio-x de tórax, duas incidências para sair dessa sobreposição, uma crânio-caudal e uma médio-lateral oblíqua. Então, essa é a médio-lateral oblíqua e essa aqui é a crânio-caudal. E aí a gente vai ter sempre a avaliação em espelho das duas mamas, olhando as médio-laterais e as crânio-caudais. O problema sempre é a radiação, que os artigos questionam em relação a esse controle anual, mas a literatura defende, grande parte dela, vamos dizer assim, que esse controle acaba tendo um benefício em relação ao risco e a condição ainda permanece na literatura de ser um controle anual, a partir dos 40 anos de idade. Eu acho, gente, que para não ficar... Eu separei as aulas em relação a métodos diagnósticos, né? E eu prefiro falar, por ser mais lógico, no que eu acho interessante, que é separar sobre métodos que utilizam radiação ionizante, falar dos métodos que utilizam radiação ionizante. Então, o segundo momento da aula é tomografia, mas eu acho pesado para um dia só, sabe? Falar duas coisas. Eu acho que dá para a gente deixar tomografia para a aula que vem, que eu acho que vai ser dia 14. E depois tem ultrassom e ressonância. Essas aulas são bem interessantes elas estarem juntos, porque são os métodos que não utilizam radiação ionizante. E interessante, sempre que possível, a gente escolher por eles, pelos métodos que não utilizam radiação ionizante. Então, a gente vai falar sobre indicações de ultrassom, né, e de ressonância, onde isso é importante para o solicitante. Eu acho que a gente para por aqui falando de dois métodos e deixamos tomografia para a próxima aula. Se a gente conseguir na próxima aula entrar em mais um método desses que não utilizam radiação ionizante, eu acho que é interessante. E o que vocês acham? Pode ser? Pode ser sim, professor, porque eu acho que como foi dado para todo mundo. Eu acho. Tá, foi ótima aula, muito obrigada pela sua disposição. A gente espera ter o senhor de novo aqui logo, como o senhor já falou. Muito obrigada pela participação do pessoal também. Pela participação do pessoal até agora. E não se esqueçam de preencher o formulário de presença de um membro também.
Não sei se alguém tem alguma dúvida também, gente, quer aproveitar e perguntar para o professor. Acho que a gente não tem nenhuma dúvida. Então, muito obrigada, professor, pela disposição. Certo. Perfeito. Ficamos então para o dia 14 e vocês me lembram ali pertinho, tá certo? Certo. Muito obrigado, professor. Foi ótima aula. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.